Cara, e beleza, né? A gente falou aqui do Whey de café. E, mano, isso a gente já tava bebendo, né? Eu confesso que eu já falei várias vezes isso. Eu sou um cara que, com pouco álcool, eu já fico sob efeitos, tá ligado? Eu sou um light drinker. E, cara, o fato é, eu já tava ficando meio bêbado ali, velho. E, enfim, a gente pegou a estação e foi pra Shinjuku. Shinjuku é basicamente o lugar das festinhas, eu diria, mano. Shinjuku, Shibuya ali. É muito movimento, né? Muito nightlife, né? E, cara, eu já tinha falado pro Rodrigo, cara, eu não tô planejando ir pra festas, só quero beber mesmo. Só quero beber. Beber, a gente vai nos barzinhos, a gente fala com os locais, a gente fala com os estrangeiros. E é isso, tá ligado? E é isso. Isso que a gente tem que fazer. Daí, bom, ele levou a gente lá pra Shinjuku. A gente entrou numas ruas meio aleatórias. E eram umas ruas pequenininhas. E, cara, interessante é que os bares, todos esses bares ali daquelas ruas, daquela rua e daquelas ruas em volta, na verdade, todos eles eram tipo assim, vamos supor, 8 pessoas que cabiam na bancada. E é isso. O bar é isso. Cabe pouca gente e fé. Tá ligado? E aí, cara, qual que é a moral? Qual que é a moral? A gente andou muito, porque todos os bares estavam basicamente cheios, né? Ou cheios, ou tipo, não agradava o movimento ali pra nós, não tinha muita graça, coisa assim. Então, a gente andou, achou um barzinho que dava pra entrar. Todos esses bares, eles cobravam uma taxa só por tu entrar, tá ligado? Tu entrou, tu já paga 800 ienes, coisa assim. A gente queria entrar em algum, então a gente entrou igual, né? O problema desse bar é que só tinha locais, né? Tinham dois senhores japoneses bem velhos ali, tipo 60, 50 anos. 70 e 60 anos, talvez. E a atendente, que era japonesa. E mais um outro senhor ali de 50 anos. Então, tipo... E todos eles falavam só japonês, né? Então a gente entrou. A moça, ela falou com a gente em um japonês das ruas, tá ligado? E... Qual que foi a moral, mano? Eu e o Rodrigo, a gente entrou, bebeu uns negocinho. E aí, cara, do nada, eu despiroquei, eu destravei alguma coisa em mim ali, velho. Eu comecei a falar um japonês das ruas muito forte lá com eles, velho. Muito forte, eu meti, tipo, muito das ruas, meu japonês ali. Juro, foi muito top, meu. Eu comecei a falar muita merda e foi muito bom, mano, porque, querendo ou não, velho, o japonês, ele é gente boa, meu. Tipo, é a natureza do japonês, velho. O japonês, ele vai ser gente boa contigo se não for um merda com ele, né? Se for gente boa, se tu for... E, cara, eu entrei nessa vibe ali de falar com os caras. Eu meti o tradutor quando precisava. A gente só falou um monte de merda. A gente ficou ali falando um monte de água. Eu falei do meu avô, que meu avô era japonês. Falei da minha história com o Duolingo. Falei um monte de merda. E eles estavam se divertindo, tá ligado? Eles estavam se divertindo com a gente. Perguntei qual que era a diferença entre o Oji-chan e o Oji-san. Aqui vai conhecimento aí pra vocês. Oji-san e Oji-chan, os dois significam com vovô. Porém, Oji-chan é pros velhos mais velhos ainda. Então, tipo, quando os caras já estão ali com 80 anos, ele é um Oji-chan. Se ele tem uns 60, ele é um senhor, mas, pô, Oji-san, tá ligado? Ele não tá tão velho assim. Foi meio isso, essa vibe que eu peguei de lá. E aí, enfim, velho, foi muito fera mesmo. A gente pagou, levantou e foi em busca de outro bar. Cara, tipo, muito aleatoriamente mesmo, a gente achou um francês. Tipo assim, e não foi só achar, o francês, ele literalmente, ele começou a resenhar com a gente muito forte. O francês, velho, ele do nada, ele se inseriu no nosso grupo ali, eu, o Rodrigo e ele. E foi, mano. Foi isso até o fim da noite. Eu, ele e o francês, a gente se agarrou, né? Se agarrou ali nas amarras da amizade. E ficamos, irmão. E daí, enfim, a gente achou um bar ali que cabia nós três.
Eu acho que a gente já foi direto pra aquele bar. Tipo, a gente ficou rodando um pouco, andou pra lá, pra cá, pra cá, pra cá. Entramos num bar. Esse bar já, tipo, já era uma vibe mais jovial, vamos dizer assim. Porque... O que aconteceu, mano? Calma, calma. Eu acho que a gente entrou em 2 bares diferentes, velho. Agora que eu penso. Cara, eu não tenho certeza, velho. Porque o que aconteceu? Eu me lembro de ter entrado num bar. Aqui já é memória, né? Memória, não me lembro direito, mas eu lembro de ter entrado num bar e que falaram que os 2 japoneses do fundo lá que estavam, eles eram jogadores de futebol profissional, velho. Tá ligado? Que eles eram jogadores de futebol profissional real. Eu não sei exatamente tipo, como é que essa história chegou. Aí a gente trocou de bar. Cara, foi uma loucura. Eu juro que foi uma loucura essa noite, meu. Daí a gente trocou de bar. E aí a gente entrou nesse último bar, que é o que eu me recordo melhor. Que tinha basicamente a bartender, 2 japoneses normais ali, né? E 2 meninas que elas pareciam japonesas. Conforme eu fui falando água, falando merda, falando do meu japonês, Duolingo, vovô, Sasagawa. Conforme eu fui falando todas essas merdas, descobri que as meninas eram coreanas e elas falavam um japonês muito foda, tá ligado? Isso é louco, mano. E o mais doido é que uma delas, ela disse que acho que ela tava ali por, sei lá, meu, papo de 6 meses. Tipo, ela, em 6 meses, ela já tava falando japonês muito foda, que eu não falo em um ano, tá ligado? Tentando. Tudo bem que eu não estou tryhard, e eu acho que ela tava aprendendo enquanto morava lá, o que ajuda. Mas enfim, velho, e aí isso eu falando um monte de merda pra todo mundo, Rodrigo e o Francês conversando do meu lado, a gente bebendo um monte de tralha. Aí chegou um momento que eu queria beber um negócio forte e barato. Aí a gente perguntou lá pra moça da Teb, né? Ô meu, Tsuyoi, Demo, Yoai, Demo, Yasui, tá ligado? Cara, a gente tava numa várzea de 100%, cara, e era muito fera, porque, tipo, o pessoal da mesa também tava na pegada, tá ligado? O pessoal tava todo mundo Tava literalmente todo mundo na vibe ali, tá ligado? Na vibe. E, cara, foi fera. Na moral mesmo, foi fera. Ahn, Pois é, cara, e agora pensando, a gente passou em mais bares ainda. Porque a gente conheceu holandeses também, 2 holandeses muito bêbados. O último bar, esse foi o segundo bar. Essa história aqui das coreanas, dos japonesinhos, do bar lá da moça. Esse foi o segundo bar. O terceiro bar, a gente foi. Encontrou. A gente encontrou 2 holandeses muito bêbados também, viado. Pensa, Meu, vamos lá. O que eu me lembro desse bar dos holandeses. Tudo bem, de novo, falando um monte de merda. Água, falei com os japoneses. Eu acho que foi nesse bar dos holandeses que eu encontrei esses jogadores de futebol. Agora a memória tá começando a alinhar. Exato, nesse bar dos holandeses aí que a gente achou os holandeses, tinha os japoneses jogadores de futebol. Não perguntei o nome dos caras, burro. Eu só tava. Como eu tava muito esquisito, falando um monte de merda. Eu só falei, tipo, vocês são muito fera, muito legais, não sei o que, um bagulho assim, tá ligado? Mas aí com os holandeses, velho, imagina, conversamos um monte de merda, beleza? Quando a gente foi sair pra pagar, a nossa conta de 3 caras, bebendo, tipo, cerveja, umas coisas assim, a gente bebeu um monte de coisa, deu 8.800 ienes, né? Dividimos em 3, beleza. Aí, cara, chegou a conta dos holandeses, tava em 25k de ienes, velho. Tem noção, velho? Eles pagaram 130 euros em um bar, velho. Caralho, tá ligado? Caralho, os caras beberam muito, porra. Muito. Ou foram escamados também. Eu não duvido, tá ligado? Eu não duvido. Mas eu duvido um pouco, mas não duvido. Caralho, tá ligado? Muito doido, velho. Muito doido. Enfim, daí depois a gente saiu. A gente descobriu que os caras nunca testaram uma Strong Zero na vida. Então a gente foi lá e disse: irmãos, a gente vai resolver isso agora.
entra aqui, vamos embora. Isso com o francês vindo com a gente também. Então a gente levou os holandeses e o francês com a gente. Fomos embora. Entramos numa Family Mart da vida, compramos a Strong Zero. Os caras acharam um lixo, porque pra eles não tinha cerveja, não tinha álcool nenhum naquela merda. Que é verdade. É forte pro japonês, é forte pra mim, mas pra pessoas que bebem pra caralho, que nem os caras que beberam 25k, não acontece nada. Não gostaram da Strong Zero. Mas daí, cara, nesse processo, a gente ficou lá na frente do Family Mart. O francês, ele morreu. Ele real morreu, tá ligado? Morreu mesmo. Ele sentou ali num vasinho e tava morrendo, tá ligado? Morrendo, se matando. E, cara, daí eu e os outros caras, a gente continua conversando. Do nada chegam uns italianos, a gente conversa com os italianos.